Deixa eu falar para você, a motivação, não precisa aumentar o microfone, eu falo mais forte. Pode abaixar aí. Então, a motivação de compartilhar essa palavra hoje com você, além do fato de ter sido um comando do Senhor para falar sobre ela, eu gosto muito do que, uma das coisas que marcou muito nas escritas, né, nos livros do pastor David John Buchu, é o fato dele falar assim, que ele não sobe no altar enquanto Deus não tiver falado com ele. Ele até conta uma história do filho dele, que acompanhou ele ali o tempo inteiro antes da pregação, e quando ele subiu no altar, ele falou que Deus tinha falado com ele agora há pouco e tal, e depois esse rapaz, esse filho, não me lembro aqui a idade dele, veio questionar que hora que foi que Deus tinha falado com ele, né, porque ele não tinha visto isso acontecer. Mas essa expressão do pastor Chu de não subir no altar sem que Deus tenha falado com ele, eu li isso num livro, nem me lembro qual foi exatamente agora, mas eu acho que é a Quarta Dimensão, né, há algum tempo, e isso marcou muito meu coração. Então essa é a primeira motivação de estarmos aqui hoje pregando, porque é uma palavra da parte de Deus, né, para a gente compartilhar isso com você. Agora, existe uma segunda motivação para falar sobre esse tema que é interessante. Nós temos contatos e temos andado com alguns pastores, com um bom grupo de pastores, com vários pastores. E nós temos percebido uma linguagem assim, em vários lugares, de desânimo. Não sei se você tem percebido isso. A gente tem encontrado assim muitas pessoas que não conseguem mais ser encorajadas. Elas conhecem a visão, elas sabem como fazer, elas amam ao Senhor, elas estão na igreja todos os domingos, elas estão cultuando e tal, mas elas perderam aquela coragem. Há uma definição no dicionário sobre ânimo ou sobre desânimo, né? O desânimo é a ausência de coragem, a ausência de vontade, a ausência de desejo. E se você for parar para analisar, a igreja primitiva, uma das marcas da igreja primitiva era exatamente a presença de coragem, não é? A presença de vontade, a presença de desejo, sim ou não, irmãos? Muito desejo da igreja primitiva, muita vontade, muita coragem. O povo era chicoteado e mesmo assim estava orando: Senhor, não nos deixe parar, nos permita continuar pregando e tal. Então essa é a marca da igreja de Jesus. Uma igreja corajosa, uma igreja cheia de desejo, de vontade, de ânimo e de vida. Quem pode dizer amém? Essa é a marca da igreja. Qualquer padrão fora deste é uma descaracterização de Cristo em nós. Então, mas um desafio que eu já faço para você é: será que você não está descaracterizado de Cristo? Nós geralmente tomamos essa ideia do desânimo como algo muito comum. A gente fica um dia meio desanimado, depois há quem fica um mês desanimado e perde tantas coisas, irmãos. Nós conhecemos tantas pessoas que entraram numa fase de desânimo e foram soltando tudo que estava nas suas mãos. Começaram a abandonar suas células, começaram a abandonar um trabalho ou outro. Antes chegava tão cedo na igreja, agora não chega mais. Antes tinha tanta vontade, tudo era fácil para essa pessoa, mas aí entra num tempo de desânimo, que dura um mês, 6 meses, e ele vai perdendo tudo que tinha. Você conhece a história assim, sim ou não, irmãos? Fala a verdade, quem conhece histórias assim, por favor? Pessoas que vão perdendo tudo, porque entram num processo de desânimo. Então, é por isso que eu quero compartilhar com você sobre esse tema. Tome ânimo. Na verdade, o propósito de Deus não é que os seus trabalhadores fiquem cansados. Isso é um desafio para mim. Eu quero que você tome isso como verdade na tua vida. Quando Jetro deu um conselho para Moisés, não está aí na projeção, mas escuta o que ele diz. Depois de Jetro passar todos os detalhes ali, né, para Moisés, ensinou Moisés, aí ele diz assim, Êxodo 18, 23. Ele diz assim: se você fizer isso, Moisés, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. Repita comigo: você não ficará cansado.
Então esse é um segredo que a gente está correndo atrás dele, para viver e para experimentar esse negócio. Porque nós entendemos, irmãos, deixa eu colocar mais um texto aqui da palavra, que não está aqui na projeção, que o cansaço extremo pode nos fazer abrir mão até dos nossos próprios filhos. Há um texto que eu sou apaixonado nele, quando é para falar desse cansaço, quando os homens de Davi, 600 homens de Davi, vão atrás dos seus inimigos, porque esses inimigos tinham roubado os seus filhos, suas esposas e os seus bens. Né? Deixa eu perguntar para o pastor Vanderlei aqui. Vem cá, pastorzão. Sobe aqui em cima, rapidinho assim. Olha aqui. Pastor Vanderlei é um cara top, do meu porte. Né? Eu acho que eu sou um pouquinho maior, não sou, irmãos? Um pouquinho, sou? É por isso que eu chamei o pastor Vanderlei para cá. A alegria de um baixinho é encontrar um menor ainda. Mas escuta, pastorzão. Pastor Ivone é tua esposa. Se alguém roubá-la, você vai atrás? Com certeza. Ele está falando com certeza, tá, irmãos? Não preocupa não. Você vai com força atrás. Sim. Você luta com... Fica de pé, pastor, tá aí. Vem cá, sobe aqui em cima também, sobe aqui. Você encara pela tua esposa, você encara. Vem cá. Eu não vou chamar o Cristiano hoje não, porque sempre é ele, tadinho. Não. Encara pela tua esposa. Com certeza. Você é Quanto canhoto. maior, maior o tom. Uau, desafiou. Agora eu quero ver agora aqui. É destro ou canhoto? Você chuta com a esquerda ou com a direita? Direita. Mete o pé aqui na orelha dele agora. Vamos lá, deixa eu ver se dá. Não, tô brincando. Não. Agora escuta aqui, irmãos. Só para eles descerem, antes deles descerem. Esses homens de Davi estavam muito chateados com o negócio, mordidos, porque tinham levado a esposa deles e os filhos deles, né? Só que a Bíblia fala que 200 desses homens estavam tão cansados, que não conseguiram acompanhar os homens de Davi para buscar os seus próprios filhos e a sua própria esposa. Você consegue imaginar, irmãos, a medida desse cansaço? Não é? O pastor Vanderlei, apaixonado pela pastora Ivone, mas ele chega e diz assim: vocês vão lá e trazem ela para mim, que eu não dou conta mais de ir. Né? Então, pode sentar, vamos aplaudir os dois aqui, irmãos? O valente e o inimigo ali. Então, irmãos, é muito cansaço. Eu até vou contar de novo aqui, vou ser bem resumido, mas vou contar de novo. Então, uma das histórias para mim, que exemplifica fácil isso, que é muito vivo para mim, quando algo nos trava tanto, que nós não conseguimos nem buscar os nossos filhos. Então, vamos de novo a historinha. Eu amo contar essa história. Parecendo um velho que conta as mesmas histórias para os netos 10 vezes e quer que os netos riem todas as vezes, né? E aí eu fui brincar com meu filho Davi na barca. Aquele negocinho de fazer assim. E eu me lembro, para resumir a história, eu me lembro quando eu sentei do lado dele, irmãos, eu estava tão confiante, disse: papai está aqui, não precisa ter medo, papai te segura, né? Então, tranquilo, tá meu filho? E meu filho tranquilo, a barca cheia de adolescentes da nossa igreja. Eu tive que ir com o Davi porque ele não tinha tamanho para entrar e graças a Deus eu já passei de 1,10 m, então eu pude ir com ele. E aí eu sentei do lado dele, disse: papai está aqui, eu vou te segurar, fica tranquilo. Aquele negócio começou a balançar, né? Aquele barulhinho. Tchum, tchum, tchum. Irmãos, quando foi uma, eu disse para ele: tranquilo, meu filho, isso aqui é tranquilo. 2, eu já não estava sorrindo mais. Eu tenho um pavor de altura. Na 3ª vez que ela foi, eu já não estava segurando mais o Davi. Irmãos, eu desci por baixo do banco, assim, vocês não estão entendendo, eu fui descendo. E eu só escutava os adolescentes dizerem assim, rindo, irmão, com a mãozinha levantada. Aí eles diziam assim: olha a cara do pastor, gente. Olha o pastor. E eu... Não. Quando terminou, é que eu fui lembrar do meu filho. Se ele estava lá, se ele estava preso, se ele não estava... Eu esqueci do Davi. Vocês estão entendendo? Foi mais forte do que o meu zelo pelo meu filho, irmãos.
cansaço. É igual a isso. Tem momentos, irmãos, que se nós não pararmos, nós não conseguimos buscar nem os nossos próprios filhos. Então deixa eu falar isso para você aqui, ó. Há um texto que nós vamos compartilhar com você, de Atos 28:15, que Lucas descreve algo que aconteceu com Paulo, que para mim é muito extraordinário. Paulo, vocês conhecem um pouco da história, Paulo tinha acabado de passar ali por um dos seus piores naufrágios, né? Paulo tinha sofrido muito com a tempestade, o navio despedaçou. Todos conhecem a história aí. E além desse naufrágio de Paulo, imagina a pressão que Paulo estaria vivendo, irmãos. Quando nós voltamos de Santarém a última vez, passamos por uma turbulência chegando em Brasília. Tem gente aí, e eu corto o pescoço, eu não conto quem é. Tem gente aí que diz que não volta, que não anda de avião mais nunca na vida, pela turbulência. Diz que tinha uma senhora do lado dele, o pastor Ivone, diz que falou assim: senhor pastor, eu posso segurar na sua mão nessa turbulência? E aí ela disse, não, aí ele disse, não, acho que minha esposa não vai se importar. Irmãos, que turbulência! Nós chegamos, quando nós descemos, nós estávamos tensos, não é verdade? Tenso, abatido e tal. Imagina Paulo nesse naufrágio, irmãos, imagina isso. Depois do naufrágio, eles ainda ficam 3 meses na ilha de Malta. É mordido por uma víbora. E começa a anunciar o evangelho nessa ilha, vai pregando, pregar cansa, curar enfermos cansa, está lá Paulo pregando. Ele espera passar todo o inverno, quando chega a primavera ele pega um outro navio. Eu fico pensando no pessoal da Chapecoense, né? Os que sobreviveram, qual é a sensação deles de pegar de novo um avião, depois de sobreviver uma queda. Aí está lá Paulo, depois de um naufrágio, pegando de novo um navio e tal. Quando ele chega em terra, depois de todo esse desgaste, nós encontramos essa narrativa de Lucas, no livro de Atos. Então, de acordo com os historiadores aí, esses povoados, né, Praça de Apio e Três Vendas, ficavam aproximadamente 60 quilômetros de Roma. Paulo já não estava mais de navio, estava a pé, né, ou estava por terra. Aí a Bíblia diz então o seguinte: os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Apio e de Três Vendas. Aí a Bíblia diz assim: ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e tomou ânimo. Tomou ânimo. Então, o que Paulo encontrou aqui nesses irmãos, queridos? Eu imagino, primeiro deixa eu te falar o seguinte, eu imagino a percepção de Lucas, não é? Do semblante de Paulo, a mudança de Paulo, o ânimo que ele percebeu, todo mundo percebeu, de repente Paulo já não estava falando tanto. Quem é conversador aqui? Aquele que não para de falar o tempo inteiro. Quem é aqui conversador? Mas quando chega um desânimo, as pessoas percebem, não percebem, irmãos? Você está calado. O que foi que você está calado? Não, estou cansado. Não. Então, de repente, Paulo, que a Bíblia fala que entre Paulo e Barnabé, Paulo era o que mais falava, né? Então, de repente, Paulo já não estava falando mais, de repente, Paulo já não estava naquele gás todo. E quando ele encontra os irmãos ali, chegando em Roma, foi perceptível que Paulo se renovou. Ele tomou ânimo. Ele encontrou uma fonte de ânimo. Então, olha só, irmãos, de forma rápida, deixa eu compartilhar isso com você. Encontre suas fontes de ânimo. Encontre suas fontes de ânimo. Diga para o teu irmão, encontre suas fontes de ânimo. Então deixa eu falar sobre 3 fontes, muito importantes aqui, para que você não perca o seu ânimo. Todas elas são de igual importância, a mesma importância, todas elas são muito importantes. Vamos lá, primeira fonte, fontes espirituais. Fontes espirituais. Deixa eu ler alguns textos para vocês aqui.
Mas o fato é que muitos de nós estamos trabalhando no reino sem tomarmos ânimo nessas fontes espirituais. Estão me compreendendo, sim ou não? Nós conhecemos muitas pessoas que são muito inteligentes, muito capazes, muito talentosas e fazem as coisas assim com muita perfeição. Mas depender só dessa nossa capacidade, desses nossos dons natos, naturais, pode não nos manter de pé nos dias de esgotamento. Então a gente tem que aprender a tomar ânimo em 3 fontes. A primeira fonte, fontes espirituais. Salmo 84, versículo 5, está lá para vocês acompanharem, diz: felizes. Você pode dizer isso? Felizes. Felizes, felizes. Esses dias o Davi estava perguntando para mim, Davi está lendo a Bíblia. Não, você precisa, ele não está aqui hoje não, né? Está aqui não, né? Senão ele fica metido. Mas vocês precisam ver, irmãos, a compreensão da Bíblia do Davi. Cara, é top, né? É muito legal. E ele estava me perguntando assim: papai, o que é bem-aventurado? Aí eu fui compartilhar para ele, né? Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz. Ele saiu meditando naquilo que ele estava lendo. Então, a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que recebem forças do Senhor são como, irmãos? Felizes. São bem-aventurados. São muito felizes. Então, eu queria que a gente aplicasse esse versículo na nossa vida. Porque é possível que de vez em quando nos falte um pouco de alegria, não é, irmãos? É possível que de vez em quando assim nos dê aquele abatimento. Então a gente está descobrindo, eu posso tomar ânimo em fontes espirituais. E a primeira delas aqui que a gente está aprendendo, o primeiro princípio, a primeira verdade sobre essa fonte, é que quando eu vou a essa fonte, eu vou ser muito feliz e eu vou tomar forças dessa fonte. Há um outro texto que diz assim, deixa eu voltar nele, aqui ó, Deuteronômio 11:8, diz assim: obedeçam, portanto, toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para quê, irmãos? Para invadir e para conquistar a terra. Então escuta aqui, presta atenção. Nós queremos invadir, queremos conquistar, não é comum, está na linguagem dos crentes. Vamos conquistar e tal, e a gente grita, a gente sua, a igreja grita junto. Mas escuta, irmãos, sem obediência à lei, ninguém tem força para invadir e para conquistar nada. É o relacionamento com a palavra, um relacionamento saudável com a palavra, de conhecer a palavra, de ter revelação dela e de viver, de ter testemunhos da palavra. A palavra tem que funcionar em você. Isso queima dentro de mim, a palavra tem que funcionar em mim. Se a Bíblia disse que eu posso colocar as mãos sobre enfermos e curá-los, então isso tem que funcionar em mim. Essa é uma das promessas. E aí, a Bíblia está dizendo aqui que quando nós obedecemos a palavra, quando nós conhecemos, nos relacionamos com a palavra, nós recebemos força para invadir e para conquistar. Então escuta, irmãos, quando você chegar em casa, todos os dias, para um pouquinho e diga assim: eu vou tomar ânimo agora. Para onde você vai? Para a palavra. Quem está comigo, irmãos? Amém? Você vai para a palavra. Agora escuta, gente. Eu até compartilhei isso na igreja lá de Trindade, no tempo que eu estive lá, acho que 2 semanas atrás. Nós temos encontrado alguns líderes que têm dito assim: não quero mais. Pastor, sabe, quando dá, já deu. Eu penso comigo, irmão, deu onde? Jesus não voltou. Como que já deu? Não, já deu, pastor. Já deu, 15 anos liderando célula. Não, já deu, pastor, já deu. Não dou conta mais disso, não tenho mais paciência com o povo. Sabe por quê, irmãos? Porque as fontes vão secando tanto que as pessoas não conseguem mais tomar deste ânimo nelas. Estão compreendendo isso? E todos os líderes que vêm com o discurso do desânimo, é batata. Você pergunta para ele assim: e como é que está a tua vida com Deus, teu relacionamento?
não é mais como antes. Irmãos, é porque ele não está sendo sincero. Porque se ele fosse sincero, ele diria assim: não tem nenhuma vida, está catastrófico, está caótico, acabou, não tem relacionamento. Eu nem me lembro a última vez que eu li a Bíblia e tal. Vocês estão me compreendendo, irmão? Sim ou não? Então, se não tem esse hábito de ir a essas fontes espirituais, irmãos, não tem ânimo. Nós precisamos de tomar ânimo nessas fontes. Salmo 138, 3. Não posso falar muito o Salmo, porque a pastora Rita está longe do pastor Salmo, já tem... Toda vez que eu falo aqui Salmo, ela já olha para a porta, pensando que o pastor Salmo está chegando. Então, Salmo 138, versículo 3, diz assim: quando te chamei. Entendeu? Eu negritei ali a palavra quando, para você entender. Isso é uma decisão, né, dentro do seu tempo. Então o salmista diz: quando te chamei, tu me respondeste. Quando foi que o Senhor respondeu, irmãos? Gente, quando Ele chamou. Quantos querem ouvir coisas sublimes aqui, ocultas, que você nem sabe? Conhecer segredos espirituais, segredos da palavra que você nunca percebeu. Aquilo que eu falei domingo passado aqui para os irmãos da igreja. As pessoas olhavam Jesus pregar e diziam assim: da onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa? E que maravilhas são estas que esse homem faz? Então, Jesus tinha acesso a conhecimentos. Eu volto a repetir, isso é algo que o pastor Luciano fala, o pastor Luciano Subirá fala, que é muito interessante. Jesus vivia movido pelo Espírito. O conhecimento que Jesus tinha da palavra e das coisas espirituais era por revelação. Não era porque ele era Deus. Entende isso? Era por revelação. Então, quando as pessoas estão admiradas por aquilo que Jesus falava, eles diziam: da onde lhes vêm essas coisas? Foi porque o Senhor tinha anunciado coisas sublimes, coisas ocultas, coisas secretas para ele que o tinha buscado. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Então o salmista está dizendo assim: quando eu te chamei, quando eu decidi separar esse tempo para te chamar, tu me respondestes e com o teu poder aumentastes as minhas forças. Relacionamento com a palavra. Sem fontes espirituais, irmãos, não dá para tomar ânimo. Olha essa promessa que Deus fala para Jeremias. Acompanha lá se você puder. Jeremias 1, 18 e 19 diz assim: escuta, Jeremias. Olha Deus falando com ele. Escuta, Jeremias. Escuta o negócio. Eu acho bom Deus chamando a atenção de Jeremias, né? Escuta aqui. Escuta aqui, Davi. Escuta aqui, Sara. Está chamando o filho, chamando a atenção de Jeremias. Escuta, deixa eu te falar um negócio para você. Só que não era uma briga, não era uma bronca, era uma promessa. Jeremias ouve o seguinte de Deus: todas as pessoas desta terra, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes, o povo, vão ficar contra você. Vai ter desgaste, Jeremias. Vai ter dificuldade, vai ser muito difícil. Eu não posso te livrar dessa dificuldade, não dá. Não dá para te livrar dessa dificuldade. Mas deixa eu te fazer uma promessa. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, te falei. Então escuta, irmãos. Tem uma fonte da qual você pode tomar ânimo todos os dias. Todos os dias. Mas peraí, tem mais. 2 Timóteo 1:8, deixa eu ver se eu coloquei lá, está aqui. Último texto sobre isso. Diz assim: pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Então por que as pessoas, irmãos, não aguentam muito tempo liderando células, cuidando de gente e tal? Por que não dá conta? Porque as forças acabam. Sem tomar ânimo em fontes espirituais, irmãos, a sua força vai acabar. Sacode o seu irmão do teu lado, por favor. Mas sacode, irmão. Deixa o cabelinho dele balançar. Sacode com vigor mesmo. Destronca o ombro do seu irmão. Aí tem que balançar muito, né? Balançar o cabelo não vai dar no caso. Não vai dar. Já foi balançado em outras épocas, né? É porque o irmão aqui já perdeu um pouco dos cabelos e eu estou sendo generoso quando eu falo perder um pouco. Aí, irmãos, olha aqui, ó. Diz que com a força que vem de Deus é que nós estamos prontos para sofrer.
Nós não podemos desprezar, irmãos, que nós estamos numa batalha espiritual o tempo todo. Olha como o salmista diz aqui em Salmo 22, diz assim: como touros, muitos inimigos me cercam, todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Quem já teve a oportunidade de atravessar um pasto com vaca, com touro? Não é assim que a gente vai? Devagarzinho. Aí às vezes a vaca está só querendo comer um capim, ela faz assim e você... Quando eu era menino, eu tinha a oportunidade de montar num bezerro, quase que recém-nascido. Mas o medo de chegar num bezerro, frangão de granja, né? A gente não está acostumado com essas coisas. Ontem o pastor Jacques falou de quebrar o pescoço da galinha, cortar o pescoço e ela sair, E ela sair andando. Eu falei, galinha sem pescoço anda? Aí minha esposa, anda, ela morou na roça, né? Anda, minha mãe. Aí eu perdi metade da pregação porque ela foi contar a história da galinha. Não, brincadeira. Ela foi contar, não, minha mãe arrancou a cabeça. Irmãos, eu não sei nem, eu não dou conta nem de cortar a cabeça de um frango. Aí escuta aqui, ó. O salmista diz que é como um touro, os inimigos ao seu redor. Irmãos, tá? E aí eu estava estudando um pouquinho sobre a terra de Bazã, e de fato era conhecido como um lugar de muitos gados selvagens. Então eu imagino que era bastante expressivo dizer, estou com meus inimigos ao meu redor, como os touros da terra de Bazã. Aí todo mundo entendia, uau, tá com medo, não é? Ou então, não é que tá com medo, mas assim, tem riscos, é um lugar perigoso. Então escuta, gente, presta atenção. Muitas pessoas entram para cuidar de pessoas, para discipular, para liderar células, e não está entendendo que os seus inimigos são como touros da terra de Bazã. Você precisa ir nas fontes espirituais o tempo inteiro para estar guardado, protegido. Como o pastor Jacques disse ontem, nada tem em mim, né? Não tem nenhuma brecha, não tem nenhuma legalidade e tal. Então, escuta isso, irmãos. Tome ânimo em suas fontes espirituais. Quem compreendeu essa parte? Não se esqueça, tome ânimo todos os dias. Está comigo aqui, amém? Daniel, 3 vezes por dia, ele ia lá. Onde você vai, Daniel? Peraí que eu vou tomar ânimo, né? E agora onde você está indo? Não, eu estou indo de novo tomar. De novo, porque as guerras eram muito intensas, então tinha que tomar ânimo 3 vezes ao dia. Segunda fonte, deixa eu caminhar mais um pouquinho aqui. Fontes emocionais. Escuta, gente, eu disse que as 3 fontes têm igual valor. Então, eu vou falar de coisas agora mais naturais, e talvez você pode querer desprezar esse negócio, não faça isso. Segunda fonte que você tem que tomar ânimo, são fontes emocionais. Uma das razões de você ter que tomar ânimo em fontes emocionais, é porque é muito comum nós estarmos muito frustrados nas expectativas que não são alcançadas. Provérbios diz assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Então, tem pessoas que perdeu o seu ânimo, não é nem por opressão maligna, talvez nem seja, mas porque uma expectativa que você tem há tanto tempo e você não alcança esse negócio. Talvez você fantasiou algo, você esperava que fosse mais rápido, você esperava que os frutos viessem com mais rapidez, esses frutos não chegaram. Você esperou uma resposta de alguém, essa resposta não veio, não é uma resposta no sentido de resultados, de frutos. E essa expectativa que vai retardando, que nunca chega, que nunca é alcançada, ela deixa o nosso coração doente. Esse anseio satisfeito nunca chega. Então isso vai mexendo com o nosso emocional, é verdade ou não é, irmãos? Isso vai nos abatendo, isso vai nos entristecendo. Existem algumas coisas também que não vão dando certo. Tem coisas na sua vida que não vai dar certo. Aí tem uma chamada bíblica para isso, isso aí é para todos nós, irmãos. Anota esse versículo na testa do seu irmão, que é para você olhar para ele e ler todas as vezes, né? Não, na sua testa então. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça.
No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então o que a gente tem visto aí? Os projetos não vão dando certo. E as pessoas começam a dizer, Deus não está comigo. Ah, não. As pessoas desistem de Deus. Olha, irmãos, olha isso. Olha isso. Tem pessoas aqui que nós já ouvimos, escute isso, que nós já ouvimos assim, ah, pastor, não tem nada dando certo, eu estou chateado com tantas coisas e tal, nem vou dizimar mais. Alguém chegou e disse assim, pastora, estou tão chateada com vocês, que nem estou entregando mais os meus dízimos. Olha, irmãos de Deus, tem culpa desse negócio, né? E a ausência, né, do dízimo vai nos ofender, não é por aí. Agora escuta aqui, irmãos, o que está nos fazendo ter fracassos naquilo que nós fazemos? Nossa falta de juízo. A Bíblia não fala para nós calcularmos bem antes de começarmos a construir, para ver se dá para chegar até o final? O que Jesus está dizendo com aquilo? Olha, se você não calcular bem, não dá para eu chegar todas as vezes com provisão, não dá, não é assim. O rei tem que calcular direitinho, para saber se com 10 mil, ele pode sair à guerra contra outros 20 mil, porque se o rei entender que não dá para vencer, então ele tem que fazer um acordo de paz. Mas nós não somos assim, nós somos mais ou menos assim, ó, vim comprar um carro, qual que você quer? Não, eu quero o completão, e tenho dinheiro? Não, mas eu vou financiar. Aí você fala, quanto é a parcela? R$ 2.203. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me ajudar a pagar. O crente faz um financiamento cheio de fé. É ou não é, irmãos? Estou falando alguma mentira aqui? Alguma abobrinha? Não. O crente faz um financiamento cheio de fé, mas quando ele não dá conta de pagar, a culpa é de Deus. Deus não providencia. Senhor, cadê a provisão? Provérbios está dizendo, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça, e ainda vai colocar a culpa em Deus. Agora escuta, quando algo não dá certo, nós somos emocionalmente abatidos, sim ou não? Sim. Então a gente pode estar diante de muitas pessoas desanimadas, por causa de feridas emocionais. Havia uma lei em Israel, que todas as vezes que o sacerdote encontrasse na pele de algum israelita, né, uma ferida aberta, eles eram automaticamente considerados impuros, não é? Eles eram isolados de todo o povo, eles tinham que andar com os cabelos bagunçados, né? Ficou, amor, bagunçado? Melhorou? Vem cá arrumar. Aí eles tinham que andar com o cabelo bagunçado, mal vestidos e tal. Por que eles faziam isso, irmãos? Não estavam aptos para viver na comunhão do povo. Você está me entendendo? Feridas abertas, traumas emocionais, pessoas que estão magoadas porque não deu certo algo que eles fizeram e tal. Essas fontes emocionais vão se esgotando, eles não estão emocionalmente nutridos, eles vão se desanimando, são como feridas abertas, eles começam a se isolar, eles se tornam impuros para qualquer obra. Pessoas ofendidas são as mais desleais que existem dentro de uma igreja. A ofensa é um passo para a deslealdade. Então essas pessoas já não têm mais o mesmo nível de compromisso e tal, elas não têm tomado ânimo em fontes emocionais. Abandonos e rejeições. Olha o que Paulo passou. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram. Essas coisas todas, irmãos, nos esvaziam de ânimo. Agora escuta aqui, ó. Paulo tinha fontes emocionais. Olha o que está escrito no texto que eu separei aí. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Presta atenção, já vou terminando aqui. Escuta. A chuvinha atrapalha um pouco, mas estamos concentrados aqui? Em todos os desgastes que Paulo teve, ele menciona que encontrou uma fonte de ânimo
Olha lá. Porque muitas vezes ele me... Quem foi que reanimou Paulo? Quem foi, irmãos? Onesíforo. Coloca o nome do seu filho de Onesíforo. Fonte de ânimo. Fonte de ânimo. Então escuta, irmãos. Quem animou Paulo agora não foi a Bíblia, não foi a oração, tudo isso é importante. Mas o ânimo de Paulo agora, nesse texto, veio de Onesíforo. Veio de alguém que o abraçou, o amou, o recebeu, o procurou. Olha para o teu irmão e diga assim: você é uma fonte de ânimo para mim. Entende isso, irmãos? Entende esse negócio? Eu sei que nós temos que orar, eu sei que nós temos que nos relacionar com Deus. Isso é fonte de ânimo, mas não esqueça da segunda fonte. Você precisa encontrar fontes emocionais. Pessoas com quem você se relaciona e que te ajudam a caminhar, aquece o seu coração. Jesus também teve fontes de ânimo. Jesus também teve suas fontes emocionais. Olha o que ele diz para Pedro, Tiago e João. Olha o que Jesus disse: estou tão triste que eu poderia morrer. Era tristeza de verdade, irmãos. O que Jesus estava sentindo aqui era tristeza de morte. Eu estou tão triste que eu poderia morrer. Aí o Jesus todo espiritual poderia dizer: então agora eu vou falar apenas com Deus, meu Pai, vou resolver tudo. É isso que Jesus faz? Não é? Ele diz assim para os seus discípulos: fiquem aqui comigo. Fique aqui comigo, Pedro, Tiago, João, fique aqui comigo. Vamos fazer um ovo frito juntos. É lógico que Jesus estava orando com os discípulos, né? Mas fica aqui um pouquinho comigo. Então escuta, gente. Quando você encontrar pessoas desanimadas, e nós temos encontrado muito delas, primeira fonte espiritual, ore com ela, leia a palavra, ensine a palavra, ministre no espírito dela. Mas há uma segunda fonte que você pode preencher. Passa uma tarde com um sujeito desanimado. Se você estiver cheio de ânimo, passe uma tarde com a pessoa desanimada. Eu te garanto que no final da tarde ele vai ter tomado o ânimo do seu espírito. Entende isso, irmãos? Sim ou não? Os discípulos caminhando a caminho de Emaús, caminharam ali 11 quilômetros com Jesus. Jesus foi falando da palavra, Jesus foi ensinando, Jesus foi conversando com eles. E o coração deles foi aquecendo. Fonte espiritual, mas também fonte emocional. Dá um abraço para o teu irmão, dá um abraço para ele aí. Diz assim: eu sou uma fonte na tua vida, tu és uma fonte na minha vida. Fontes de ânimo. Fontes emocionais. Por último, que o meu tempo já está acabando aqui. Fontes naturais. Ô Senhor, eu queria falar sobre essas fontes agora sem esse barulho da chuva. Coloca ela um pouquinho do lado de lá, um pouquinho do lado de cá. Então, uma trégua aí. Terceira fonte, irmãos. Fontes naturais. Qual que é a primeira fonte? Espiritual. Segunda fonte? E terceira fonte? Fonte de quê? Fonte de quê? Fonte de ânimo. Amém? Fonte de ânimo. Vamos para a fonte natural aqui. Deixa eu falar de Elias. Nós sabemos que Elias também estava totalmente esgotado aqui. Cansado. Perseguido. Aí a Bíblia diz assim: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e... diga mais forte que a chuva. Comeu. Não está mais forte. Comeu. Uau, aí. Bebeu. E dormiu. Escuta. Um anjo só poderia levar algo para Elias que Deus tinha mandado levar. Beleza? Um anjo só poderia ter levado algo para Elias que Deus tinha mandado levar. Em algumas situações,
Deus mandou promessas para Maria, por exemplo. Ó, bem-aventurada é tu entre as mulheres, você vai ficar grávida do Espírito Santo. A Maria, aleluia. Para Abraão, olha Abraão, eu te chamei e tal. E Abraão, Para Elias não vem promessa. Para Elias vem pão, água e, acredite, sono. Eu vou te explicar isso. Elias não precisava, não era a fonte de Elias agora, promessas espirituais. Elias precisava de fontes naturais. Ele precisava comer bem, ele precisava beber bem. E acredite, irmãos, eu sei que muitas pregações já foram colocadas, o sono, na depressão de Elias. Deixa eu dizer como eu encaro isso. Elias precisava dormir. Eu acredito que o anjo levou pão, água e deu um sono para Elias. Ele precisava descansar. Então, não era um desânimo que seria curado com espiritualidade. Não era um desânimo que seria curado com um abraço. Era um desânimo que seria curado com descanso. Descanso. Para quebrar mais um pouquinho o gelo, se você tem liberdade, encosta sua cabecinha no ombro do seu irmão. Só não canta aquela música, encoste sua cabecinha. Nessa não pode contar, não pode cantar hoje. Irmãos, às vezes o que nós precisamos é apenas de um descanso. Aí, irmãos, quando o anjo acorda Elias de novo, ele diz assim: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. O dia onde o pão era mais importante do que o anjo. É interessante, né, irmãos? Porque quando ele vê o anjo, não tem nenhum susto, não fica nem impressionado com o anjo. Ele está interessado no pão. E o que o anjo está dizendo para Elias agora é assim: embora eu esteja contigo, não dá para você caminhar sem fontes naturais. Embora eu esteja contigo, não dá para você caminhar sem um vigor físico. Então escuta, sobrecarregados. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, que não damos conta, queremos abandonar tudo, é porque estamos sobrecarregados. Para terminar, um texto de Jeremias, é o último texto. Ele diz assim: então acordei. Como que ele acorda? Descansado e bem disposto. A disposição de Neemias veio só porque ele orou, só porque ele teve bons relacionamentos e tal. Da onde veio a disposição de Neemias? De um sono, de um descanso. Os preguiçosos vão amar esse tópico aqui, né? Mas eu não estou falando do sono da preguiça, eu estou falando do sono do descanso, tá? Existe 3 sonos, né? O sono da negligência, o sono da aflição, o sono da angústia e o sono do descanso. Então aqui Jeremias está dormindo um sono do descanso. Ele está entendendo que precisa dessa fonte natural. Quem me compreendeu hoje? Fique de pé em nome de Jesus.